Olá, boa tarde. O Gazeta News desta terça-feira, dia de Natal, já está no ar. Mas, infelizmente, a madrugada de hoje foi violenta em São Paulo. A gente começa a edição de hoje falando justamente sobre a investigação da Polícia Civil para descobrir a identidade dos criminosos que mataram 2 pessoas e feriram outras 5 na região da Brasilândia, na Zona Norte. No bairro Morro Grande, por volta das 3 da manhã, as ruas Francisco de Paula Bonilha e Salvador José Maciel foram alvos dos criminosos. Testemunhas disseram que, no intervalo de poucos minutos, 4 homens em 2 motos passaram atirando. Igor Felipe Console Pereira, de 22 anos, foi uma das vítimas e morreu no local. Natanael, de 23, também foi atingido e morreu antes de ser socorrido. Horas antes, ele tirou esta foto, mostrando a comemoração da ceia de Natal em família. A polícia investiga quem são os autores dos disparos e ainda o porquê eles atiraram. Familiares das vítimas e testemunhas afirmam que os bandidos estavam de capacete e toucas e que eles não disseram nada antes de atirar. Já na Grande São Paulo, 2 ações policiais terminaram com a morte de 4 pessoas. Tudo aconteceu em Carapicuíba. À noite, em uma troca de tiros com PMs, 3 suspeitos de roubar um carro morreram. Depois, já de madrugada, em uma perseguição policial, um suspeito morreu e o segundo foi preso. A região metropolitana de Belo Horizonte foi atingida por um intenso temporal nesta segunda-feira. Em Juiz de Fora, a forte chuva causou muitos transtornos. Houve alagamentos e a Defesa Civil contabilizou 2 quedas de muros e um deslizamento. Uma pessoa está desaparecida. Nessas imagens é possível ver o exato momento em que um carro é arrastado com muita força pela correnteza em uma rua. Em seguida, ele caiu em um córrego e desapareceu. Pela manhã, com o nível da água mais baixo, o veículo foi encontrado, mas a motorista de 41 anos, que estaria dentro dele durante a chuva, continua desaparecida. Os bombeiros resgataram algumas pessoas que estavam com a água na altura dos ombros. Carros ficaram amontoados e alguns quase que totalmente cobertos pela enchente. Em outro ponto da cidade, um morador registrou a força da enxurrada. Este motorista de ônibus tentou enfrentar um ponto de alagamento, mas em seguida o veículo quebrou. Só em Juiz de Fora foram registrados mais de 55 milímetros de chuva em apenas 1 hora. Um comitê de gerenciamento de crise com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar foi criado para monitorar as ocorrências e atender as vítimas atingidas pelo temporal. Para amanhã, os meteorologistas prevêem novos temporais com transtornos para a região metropolitana de Belo Horizonte. Já aqui na cidade de São Paulo, nos bairros onde choveu hoje, a água veio rápida e bem fraca. Aliás, o tempo neste dia de Natal ficou mais fresco devido ao aumento da quantidade de nuvens no céu. Vamos ver a previsão completa para todo o estado. As instabilidades começam a perder força a partir desta quarta-feira em quase todas as cidades paulistas. Uma das exceções é a região oeste. Por lá, os meteorologistas preveem chuva fraca amanhã, mas com frequência ao longo do dia. Máximas de 29 graus em Presidente Prudente e de 30 em Presidente Bernardes. Estas são as mesmas temperaturas previstas, aliás, para a maior parte do norte paulista. A chuva que deve cair por lá pode vir acompanhada de ventania. No leste do estado, a passagem de uma frente fria pelo mar e a presença de uma área de baixa pressão próxima à costa mantém a nebulosidade intensa e aumenta as condições de chuva em todas as cidades, inclusive no litoral. Na Grande São Paulo, dia de sol entre muitas nuvens e previsão de chuva fraca. Aqui na capital, os próximos 3 dias ficam praticamente iguais. A nebulosidade aumenta logo pela manhã e mantém as condições para as pancadas de chuva que caem à tarde e à noite. Mesmo assim, as temperaturas começam a subir.
Amanhã e na quinta, os termômetros variam entre 18 e 27. E na tão esperada sexta-feira, a máxima sobe até 29 graus. Mais notícias depois do intervalo. É rapidinho. Nós somos um povo trabalhador, isso é fato. É fato também que a gente quer crescer, se desenvolver. Boa noite, povo, que É fato que temos fé na vida, temos força, raça, gana. Quando a gente olha no olho, não é fake. E quando a gente acredita que pode fazer um ano melhor, isso vira fato. Banco do Brasil, mais que digital, fato. Estamos de volta com algumas dicas para você que precisa trocar algum presente que ganhou neste Natal. Olha, pelo Código de Defesa do Consumidor, nenhum estabelecimento é obrigado a trocar um produto porque o cliente não gostou, por exemplo, da cor ou até mesmo se a roupa não serviu. Só é obrigação da loja trocar um item se ele estiver com defeito. Daí o comerciante tem até 30 dias para resolver o problema. Agora a política. O presidente eleito Jair Bolsonaro passou o Natal com a família no Rio de Janeiro. Hoje cedo, pelo Twitter, ele detalhou uma parceria do Brasil com Israel na área de tecnologia para ajudar na seca da região Nordeste. Na postagem, Jair Bolsonaro diz que já em janeiro, o novo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, vai a Israel visitar estações de dessalinização, plantações e escritórios de empresas que fazem estes serviços, acompanhado pelo ministro israelense da área. Bolsonaro escreveu que no primeiro mês de seu governo pretende construir uma instalação piloto para retirar água de poços, remover o sal, armazenar e distribuir para a agricultura familiar. O presidente eleito também falou de outra tecnologia que poderá ser firmada com Israel, a que produziria água a partir da umidade em escolas e hospitais, e que poderia, segundo Bolsonaro, levar à instalação de uma fábrica no Nordeste que vendesse essa tecnologia no nosso mercado. Um dos assuntos mais comentados nesta época do ano tem sido o indulto de Natal aos presos. Bolsonaro já disse em outras ocasiões que em seu governo o decreto será anulado com uma simples canetada, já que a atual medida, que poderia conceder o perdão definitivo a alguns políticos presos, foi elaborada pelo atual presidente Michel Temer. Hoje, o Palácio do Planalto confirmou oficialmente que o indulto não será publicado este ano. Isso porque os critérios do decreto, previsto na Constituição, mas editado a cada ano, tinham sido questionados pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu parte do texto até que o plenário julgasse o caso. O Supremo começou a votação, mas Luiz Fux interrompeu a discussão e pediu mais tempo para analisar o assunto, o que agora só deve acontecer em fevereiro, após o recesso do Judiciário. Entre os pontos do indulto de Natal de Temer do ano passado está a redução para até 1/5 da pena para crimes sem violência ou grave ameaça, o que na prática poderia livrar da cadeia vários políticos condenados por corrupção durante a Operação Lava Jato. A gente encerra atualizando a condição do trânsito no sentido aqui da capital nas principais rodovias paulistas. A Dutra apresenta pouca lentidão próximo a São João do Meriti, no quilômetro 168. No sistema Anchieta Imigrantes, a subida pela Imigrantes está com 18 quilômetros de trânsito intenso devido ao excesso de veículos. E a volta pela Raposo Tavares e Castelo Branco está com trânsito normal e livre. São boas opções agora. E por hoje é só. A gente se encontra daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Fique agora com a Hora do Ângelos. Um excelente fim de Natal a todos.